Vocês estão felizes? Amém? Amém. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Queridos, para aqueles aí que estão voando, hoje é Dia da Mulher. Dá uma salva para as mulheres. Hoje é Dia da Mulher. E assim, mulher, ela foi criada por Deus para falar sobre o amor. Mulher, ela foi criada para manifestar o amor de Deus. E a mulher, ela trata de uma parte de Deus que ela é incompreensível. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que aquele que encontra uma mulher encontra um tesouro escondido. Então a mulher, ela não foi feita para ser compreendida, não foi feita para ser entendida. Ela foi feita para ser um desafio ao nosso entendimento e à nossa compreensão. Mas foi feita para ser amada, mesmo quando ela não consegue se fazer entendida. Então assim, você que está aqui, homem, se você não entende a sua esposa, relaxa. Você não falhou na missão. A gente não está aqui para entender, porque o amor, ele não foi feito para ser entendido. O amor, ele foi feito para ser experimentado e vivido. Eu não sei se as irmãs aí já ganharam o presente. Teve um presente? Ganharam ainda não? Mas vão ganhar ainda? Aí no final? Ah tá, eu já estou me adiantando, gente, é porque as irmãs prepararam a surpresa. Não vou estragar a surpresa. Mas é porque a surpresa vai ter um kit de lixa de unha. E assim, eu achei muito profético o kit com a lixa de unha. Por quê? A lixa, ela pode ser usada para duas coisas. Você, mulher, você pode usar a lixa para afiar as suas unhas, para fazer das suas unhas uma arma, ou você pode usar a lixa para tirar as pontas das suas unhas e deixar a sua mão mais macia. Então a gente está te dando isso, e eu oro muito para que você tenha discernimento para o que você vai usar essa lixa. E se algum homem chegar aqui com marca de unhada, nós vamos lá, busca conhecer a sua lixa e vamos tomar ela, tá? Mas assim, use com sabedoria, você deixar a sua unha assim, bem lisinha, você não machucar o seu marido, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Taletinha, me perdoa, esqueci de te mandar um roteiro. Você vai me acompanhando. Está escrito assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verso 3: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi... gente, perdão, gente. Desculpa a vergonha que eu passei. Enquanto a vergonha for de graça, cenas como essa serão comuns, tá? Desculpa, não é Gênesis 1. Estava vendo se vocês estavam prestando atenção. É Mateus capítulo 1. Me perdoe. Mateus capítulo 1, verso de número 1. Gente, é porque eu escrevi no meu negócio Gênesis 1, acredita? Mateus capítulo 1, verso de número 1. Todos encontraram? Amém? Bem, está escrito assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe.
Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, vulgo Batseba. Verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Amém? Feche seus olhos. Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos um pouco acerca da tua Sagrada Escritura, e pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações e ministrar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, nós estamos diante do texto que trata da genealogia de Jesus Cristo. Esse é o texto que pega desde lá de Abraão até José e, por consequente, Jesus Cristo também. E é interessante que na genealogia de Jesus nós temos um destaque para 5 mulheres. Normalmente, as mulheres não apareciam nas genealogias. Tanto é que Lucas, que era um médico e escreveu o terceiro evangelho, ele também faz uma genealogia, que no caso é a de Maria, e ele não relata o nome de nenhuma mulher. Mas aqui na genealogia de Mateus, ele faz questão de colocar o nome de 5 mulheres, numa época em que apenas os homens eram contados. E por quê? Porque essas 5 foram valentes, essas 5 foram gigantes, elas foram marcantes, tanto que Mateus faz questão de dar destaque para essas mulheres. E queridos, talvez você conheça um pouco da história do povo de Israel, você vai perceber que a vida dessas mulheres ela não foi nada fácil. A primeira mencionada aqui foi Tamar. Tamar, ela era nora de Judá, e eventualmente eles vieram a ter uma relação, e através dessa relação, Tamar engravidou de 2 filhos. A segunda que eu falei, e que o texto retrata, é Raabe. Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó. A terceira é Ruth. Ruth era uma moabita, uma estrangeira, ela não era parte do povo do Senhor. Batseba é um dos casos talvez mais complicados da Bíblia, porque às vezes a gente gosta de passar pano para Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas possivelmente um caso de abuso. Depois nós podemos conversar sobre isso, mas Davi viu uma mulher tomando banho e resolveu que essa mulher iria se deitar com ele e mandou buscá-la. Quem? Batseba. E a última, Maria, uma adolescente. Mas mesmo assim, com histórias tão adversas, Mateus faz questão de registrar o nome dessas mulheres na genealogia do Cristo, mostrando que essas mulheres fazem parte da história do Messias. A genealogia, a árvore genealógica, os ancestrais de Jesus Cristo, o homem, tem na composição essas 5 mulheres. E Mateus faz isso para nos mostrar que Deus faz o que quer, quando quer e por meio de quem quer. E Ele tem uma preferência pelos humildes, que sabem que são pecadores. Meu Deus, minha ministração não vê. Amém. Hoje vai no freestyle. Mas Deus tem uma preferência, queridos, por homens e mulheres que Ele sabe que são pecadores. E aqui a gente tem o registro
dessas 5 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. E hoje, queridos, eu queria falar de forma muito breve sobre o que essas mulheres elas têm para nos ensinar. O que essas mulheres elas podem nos mostrar. Queridos, nós somos de fato seres carentes da graça de Deus. Nós somos homens e mulheres que carecemos da misericórdia de Deus, e é lindo ver como Deus age com misericórdia na vida dessas 5 mulheres. Como que Deus age com misericórdia através dessas mulheres. E é algo que é interessante pontuar, que Mateus, que foi aquele que escreveu este livro, ele era um publicano. Mateus, ele era alguém que era marginalizado na sociedade da época dele. Ele era alguém que era mal visto, alguém que era acostumado com o desdém, com o preconceito, com os olhares tortos. Alguém que era acostumado com os olhares de indiferença, olhares de superioridade. E é interessante que foi ele que escreveu acerca dessas mulheres, porque isso era o mínimo que essas mulheres passavam. E mesmo assim, foram valentes, foram corajosas, e elas têm muito a nos ensinar. Então hoje, queridos, eu não queria pregar, eu queria contar um pouco da história dessas 5 mulheres e mostrar o quanto que nós podemos aprender com cada uma delas. A primeira, queridos, é Tamar. Quem foi Tamar? Tamar, queridos, ela era nora de Judá. Pastor, não faço a mínima ideia nem quem foi Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, de Israel. Tanto que uma das tribos, a tribo mais proeminente dentre as 12, foi a tribo de Judá. E posteriormente veio a ser os judeus. A tribo de Judá. Depois que Davi ele morre, Salomão, seu filho, se ergue no trono, e depois de Salomão, o filho dele é tão ruim como rei que o Senhor separa o reino e fica Judá para um lado e o resto de Israel para outro. E com o tempo, essa tribo ela passa a crescer, crescer e crescer. E como que ela começou? Lá em Tamar. Tamar, ela era nora de Judá, e Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. Hoje, gente, você que é mãe aí, está querendo descobrir um nome do seu filho, hoje, só nome chique. Tamar, ela era a esposa do primeiro filho de Judá, só que esse filho, ele fez coisas que desagradou o Senhor, e portanto morreu. Naquela época não existia esse sistema de assistência social, naquela época não existiam as coisas que existem hoje, mas existia uma regra que era a regra do levirato. Pastor, o que é isso? Levirato era quando um homem morria e o irmão dele casava com a mulher do falecido. Para quê? Primeiro, para garantir que aquela mulher não ia parar na rua, para garantir que aquela mulher não ia virar assim uma mendiga, uma escrava, qualquer outra coisa. E também para suscitar uma descendência para o irmão que morreu. Só que o segundo filho de Judá não estava muito preocupado com isso. Morreu também. O terceiro filho de Judá, que deveria casar com Tamar, era muito novo. Então Judá falou assim: Tamar, vai para a sua cidade, para a casa da sua mãe, espera lá. Quando meu filho estiver na idade de casar, ele vai casar com você e vocês vão ser uma família abençoada em nome de Jesus. O que aconteceu foi que Selá, que era o terceiro filho, cresceu e ele não foi dado a Tamar. E Tamar continuou lá esperando.
Até que um dia Tamar ficou sabendo que o sogro dela ia visitar a cidade onde ela morava. E quando ela viu o sogro, percebeu que o filho que havia sido prometido para ela já tinha crescido e não foi dado a ela como marido, ela tirou a roupa dela de luto, porque ela ficou muitos anos com roupa de luto, e ela tirou essa roupa e ela colocou uma outra roupa e ficou parada na porta da cidade. Quando Judá chegou na porta da cidade, ele viu aquela mulher e não viu que era a nora. Ele achou que era uma prostituta e ele teve relações com ela. Fruto dessa relação vieram 2 filhos, Pérez e Zerá. Mas sabe o que aconteceu? O Judá, o homem da aliança, a tribo mais imponente de Israel, ele ficou sabendo na casa dele que a nora dele tinha engravidado. E ele ficou furioso. Ele pensou assim: aquela safada se prostituiu, engravidou de outro. Mas o que aconteceu? Quando eles tiveram relação, ela ficou com alguns pertences dele como garantia de que ele iria pagá-la depois. Mas Tamar já estava de caso pensado. E de repente, queridos, Judá, ele vai até aquela cidade novamente, e agora para pôr fogo na nora. Por quê? Porque ela se prostituiu. Era algo que não podia naquela época. E quando ele vai para a casa da Tamar para poder pegar ela e poder pôr fogo nela, ela fala assim: olha, eu engravidei do homem a quem pertencem essas coisas. E quando Judá viu aquilo, a cara dele foi lá no chão. E Judá falou assim: ela é muito mais justa do que eu. Eu sou um hipócrita. Ela é muito mais justa do que eu. Sabe, queridos, a Tamar, que está na genealogia de Jesus, ela nos mostra o tamanho do senso de justiça das mulheres. Judá fala com razão, ela é muito mais justa. Aqui a primeira coisa que a gente percebe é que muitas vezes, e isso é normal no meio das igrejas, nós somos extremamente preocupados com pecados morais, como se os pecados morais fossem os piores de todos. Como se a prostituição, a imoralidade fossem os piores pecados. Mas, queridos, os piores pecados são aqueles que estão ligados ao coração do homem. Talvez uma prostituta está muito mais perto do céu do que um religioso soberbo e arrogante que fica fazendo juízo de todo mundo. As duas coisas são terríveis, mas os pecados do nosso coração são muito piores. E Judá fala isso, ele fala assim: olha, ela é muito mais justa do que eu. Mas eu queria que você frisasse no tamanho do senso de justiça, não só de Tamar, porque Tamar, ela queria justiça, foi uma injustiça que foi feita com ela, mas o tamanho de senso de justiça das mulheres. As mulheres têm um senso de justiça que deveria ser alvo de todos. Você sabe quem que mais socorre um morador de rua? As mulheres. E olha que a maioria dos moradores de rua, mais de 90%, são homens. Sabe quem mais luta por justiça para quem não a tem? As mulheres. A maioria dos cuidadores são mulheres. A maioria das pessoas que trabalham em um orfanato são mulheres. A maioria das pessoas que lutam pela causa do órfão, do estrangeiro, do pobre, da viúva, são as mulheres. Tem homens lutando? Tem, mas a grande maioria são mulheres. Isaías 1,17 vai ter um mandamento para todos nós: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Ou seja, todos nós deveríamos nos preocupar com o órfão, com o estrangeiro, com a viúva, com aqueles que estão sendo injustiçados. Mas normalmente quem se preocupa com essas coisas são as
mulheres. Tiago 1,17: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. O evangelho puro e imaculado é cuidar dos órfãos e das viúvas. E quem são as pessoas que mais estão fazendo isso? As mulheres. E queridos, tem homem que faz? Tem, mas são a minoria. E esse senso de justiça que é forte nelas, deveria ser forte em todos nós. Então, deixa eu dar para você um dado que para mim é extremamente chocante. Existe um trabalho magnífico feito pela Igreja Batista, que é chamado de Cristolândia. Eles pegaram esse nome da Cracolândia e fizeram a Cristolândia, que é um lugar que ajuda a usuários de crack que estão tentando se libertar. A maioria que está lá é o quê? Homem. Mais de 90% dos internos lá são homens. E a maioria das pessoas que estão lá servindo esses homens que são ex-usuários de crack são o quê? Mulheres. Não são homens. Missionários. Existe uma estimativa que entre 60% e 80% dos missionários são mulheres. E dentre os solteiros, a disparidade é ainda maior. Cerca de 80% a 85% dos missionários solteiros são mulheres. Não são homens. São mulheres. Queridos, como nós temos que aprender com o senso de justiça das mulheres. E aí essa fala fica para os homens, porque as mulheres que estão aqui já são mulheres e já têm senso de justiça, amém? Mas nós homens precisamos aprender a ter um olhar mais cuidadoso com aqueles que estão passando por momentos delicados. A nossa segunda é Raabe. Gente, eu sou apaixonado por Raabe. Apaixonado. Raabe, ela era uma prostituta da cidade de Jericó. Certo dia, Josué foi incumbido por Deus para fazer guerra contra Jericó e destruir aquela cidade. Todo mundo aqui conhece a musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Então, já conhecemos a história. Só que lá dentro daquela cidade existia uma mulher chamada Raabe. Antes da cidade cair, antes da cidade ruir, Josué mandou 2 espias até a cidade, para poder observar as entradas, poder observar as saídas, poder entender qual era a melhor forma de atacar aquela cidade. É interessante, queridos, que eu olho para essa história e falo assim: Deus, o Senhor já ia derrubar os muros daquela cidade de forma sobrenatural, por que os espias? E sabe o que é mais legal? Dentre os espias que foram enviados, existia um homem chamado Salmão. Ele era um príncipe de Judá. Ele era um líder, guerreiro, filho de Naasson. O pai dele também era um príncipe e morreu no deserto. E ele se levantou como um príncipe, guerreiro, líder em Judá. E queridos, a história de Raabe é tão bonita que a palavra fala que Raabe, a casa dela, ficava nos muros de Jericó. E esses espias, quando eles estavam saindo da casa de Raabe, eles falaram assim: olha, quando nós viermos para atacar a cidade de Jericó, você vai pendurar um pano vermelho na porta, na janela, desculpa, e nós vamos te salvar. E todos aqueles que estiverem na casa com você também vão ser salvos. Os que estiverem fora a gente não garante, mas os que estiverem aqui dentro da casa, nós estamos dando garantia para você. E a história é tão bonita, queridos, por quê? Porque os irmãos já conhecem, o povo de Israel ataca Jericó, dão 7 voltas ao redor da cidade, por fim no 7º dia a muralha
cai tudo por chão. E quem é salvo no meio disso tudo? Raabe. E o que é mais legal? A casa dela ficava onde? Nos muros da cidade. Gente, às vezes eu paro para mentalizar essa cena e eu fico assim, Deus, eu fico imaginando o muro ao redor da cidade todo caído e só tinha um lugar onde tinha um filete de muro, que era onde estava a casa de quem? Da Raabe. E toda a cidade foi passada ao fio da espada, de menos quem? A Raabe e a sua família. E aí sabe o que é mais legal? Essa mulher, que era de um povo estrangeiro e era uma prostituta, ela recebe um convite de casamento, para agora ser esposa de um príncipe de Judá. De quem? Salmão. Ela se casou com Salmão. E queridos, Raabe nos ensina que não importa como nós começamos, o que importa de fato é como nós terminamos. O início da história de Raabe talvez seja parecido com o seu. Era uma mulher de dores, uma mulher sofrida, uma mulher que precisava vender o corpo dela dia após dia para conseguir sobreviver. Até que um dia, e durante muito tempo, ela ouve falar de um Deus que é todo poderoso, e ela teme a esse Deus. Ela recebe espias na casa dela. Gente, na nossa mente humana é uma loucura. Ela recebeu espias, homens de outra cidade, homens de outro país, de um outro povo na casa dela, e ela deu abrigo, e ela ajudou a proteger esses homens. E quando os muros da cidade caem, ela é poupada. E não só poupada, mas ela tem a história dela, de vida e da família dela totalmente transformada. E o fim dela é qual? Ser esposa de um príncipe em Israel. O príncipe da maior tribo, a tribo de Judá. Queridos, Raabe nos mostra que não é o início da nossa história que nos define. Não é o início da sua história que te define. Talvez você está aqui, a sua mãe tentou te abortar, não conseguiu e você nasceu. Talvez você está aqui e a sua mãe foi vítima de um abuso e você é filho desse abuso. Talvez você mesmo foi abusado quando criança. Talvez aconteceu N coisas na sua vida que te fizeram chegar até aqui, e talvez você fica se definindo pelo início. Mas não é o início que importa, não é o começo, é a forma como você vai terminar, e é isso que importa. Como que você vai terminar a sua vida? Como que você vai terminar os seus dias? É por isso, queridos, que Raabe, ela é lembrada como uma heroína da fé. Uma heroína da fé. O livro de Hebreus 11, o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele tem uma lista de vários heróis da fé. E nesse vários tem duas mulheres. Uma delas é Sara, que é a matriarca do povo hebreu. E a outra, sabe quem é? Raabe, uma heroína da fé. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. O marido dela, Salmão, um dos espias que esteve em Jericó e foi guardado por Raabe. E desse relacionamento nasceu um menino. Quem é esse menino? Boaz. E Boaz, ele foi o marido da nossa próxima mulher, que é quem? Ruth. A Ruth, queridos, ela tem um livro na Bíblia que é só dela, o livro de Ruth. E a Ruth, a história dela é muito, muito, muito bonita, porque é uma história assim, parece uma história de princesa da Disney. Mentira, só se for aquelas princesas bem sofridas. A Ruth, ela era casada com um rapaz, e infelizmente esse rapaz, ele era um rapaz de Israel, só que eles moravam em Moabe, e infelizmente esse rapaz morreu.
E um dia, a sogra dela, que também tinha perdido o marido e estava em Moabe, decide voltar para casa em Israel. E ela fala com Ruth, fala assim: Ruth, vou voltar para minha casa, vou voltar para o meio dos meus parentes, e olha, eu não tenho mais um filho para poder te dar, você não tem mais obrigação nenhuma comigo, então continue aqui no meio do seu povo, fique aqui com os seus, e olha, eu honro muito a sua vida, eu louvo muito a sua vida, porque você cuidou tão bem de mim, você foi uma excelente nora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sabe o que a Ruth fez? A Ruth não aceitou. A Ruth, ela decidiu abrir mão do seu povo, dos seus deuses, da sua vida, na sua nação, e seguiu a sua sogra. Aí a Rutinha, ela falou aquele texto que os noivos adoram colocar em convite de casamento, que não sabem eles que foi dito de uma mulher para outra, não foi dito de um homem para uma mulher. Aonde fores, eu irei, e onde pousares, pousarei, e o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, e onde você morrer, eu morrerei, ali serei enterrado. Os noivos adoram colocar isso em convite de casamento, como se isso tivesse sido dito de um homem para uma mulher, mas não foi. Isso foi dito de uma nora para uma sogra. Você quer uma transformação mais divina do que essa? De um relacionamento de nora e sogra nesse nível? Que normalmente elas querem se matar, mas a Rutinha não. A Rutinha, ela era apaixonada com a sogra, e ela decide se mudar para Israel. Quando ela chega em Israel, queridos, ela vai, porque ela era trabalhadora, ela vai colher, participar da colheita no campo de alguém, coincidentemente, no campo de quem? Boaz. Quem é o Boaz? O Boaz é filho de Raabe com Salmão. Esse Boaz, ele era diferente dos outros, sabe por quê? Porque a mãe dele era uma ex-prostituta. Esse Boaz, ele entendia a graça e a misericórdia de um Deus que salva quem ele quer e usa quem ele quer, e que é misericordioso com aquele que talvez não teria em lugar nenhum. E quando a Rutinha aparece lá, o Boaz se apaixona. No fim da história, o Boaz se casa com a Rutinha, a moabita que veio de uma terra estrangeira, que não devia nem estar ali, mas estava, e se tornou a esposa de Boaz. E sabe, queridos, a Ruth nos ensina que nós temos o poder de quebrar ciclos. Nós temos o poder de quebrar ciclos. Queridos, vez ou outra, eu atendo alguns casais, seja da igreja, seja fora da igreja, que estão passando por algum BO. E muitas vezes, uma palavra que sempre ronda os casamentos é a palavra divórcio. E normalmente, essa palavra está na boca de pessoas que têm os pais divorciados. Às vezes, pessoas com problema com vícios me procuram. E normalmente são pessoas que viram os pais em situação de vícios. É interessante, queridos, que muitas vezes nós nos tornamos reféns daquilo que nós vivenciamos e experimentamos dentro da nossa casa. E isso são ciclos, é cíclico. O meu avô era um alcoólatra inveterado que tomava até perfume. 2 dos 3 filhos dele já morreu, e morreu com problema de cirrose hepática, porque beberam demais. Eu passo longe de qualquer bebida alcoólica porque eu tenho um pé no canavial, é de família. Mas, queridos, é um ciclo. E a Ruth, ela nos ensina que nós temos o poder de quebrar esses ciclos. Você é filho do seu pai, mas você não precisa repetir a história dele. Você é filho da sua mãe, mas você não precisa repetir a história dele. Você tem o poder, através do Espírito Santo, de quebrar ciclos. A Ruth, ela era uma estrangeira. E um dia ela decidiu, falou assim: olha, eu vou tomar um outro rumo, eu vou tomar uma outra decisão. E é interessante que a decisão dela
afetou toda a sua história e toda a sua descendência. A Ruth é alguém que nos ensina que nós não somos escravos e reféns daquilo que aconteceu, e nós temos a missão de quebrar ciclos. Tempo atrás um casal me procurou, infelizmente tiveram um problema no casamento, teve traição, teve algumas coisas. Eu falei assim: olha, tá arrependido? Tô. Tá arrependido? Tá. Então, o casamento dos seus pais acabou também. Hoje eles são divorciados. O casamento dos seus pais acabou também. Hoje eles são divorciados. Se vocês continuarem no caminho, vocês vão continuar perpetuando esses ciclos, e vocês têm filhos, e o ciclo vai continuar. Agora, vocês estão tendo uma oportunidade diante de Deus de restaurar o casamento de vocês e de matar esse ciclo em nome de Jesus. Esse ciclo que era só no casamento dos seus pais. A partir de vocês vai ser uma história diferente. A partir de vocês vai ser algo novo. Querido, talvez você vai falar assim: Gui, você não sabe da minha história, eu passei um monte de desgraça na minha vida, passei um monte de B.O. na sua vida. Queridos, que pena. Deus chorou com você, mas talvez Deus foi bondoso e te deu filhos, e cabe a você romper com esse ciclo para que os seus filhos não passem aquilo que você passou. Eu tive meus problemas na infância. Eu falo disso mais abertamente no encontro, aqui é um ambiente familiar. Mas eu oro, queridos, para que o Henri não passe pelo mesmo ciclo. E quando ele nasceu, eu falei assim: Deus, isso acabou em mim, isso não vai encostar no meu filho. Nós, queridos, precisamos de nos levantar com esse entendimento. E a Ruth, ela nos mostra isso, que nós temos o poder de quebrar ciclos. A decisão dela mudou toda uma história. A quarta mulher é a Batseba. Quem que é a Batseba? Batseba, queridos, ela era esposa de um homem chamado Urias. Urias, ele era um amigo de Davi. Ele era um dos seus valentes. Talvez os irmãos não saibam, mas na arquitetura do povo de Israel naquela época, o rei construía um castelo, e os seus amigos, que eram aqueles que estavam em batalha com ele, aqueles que estavam com ele em todo momento, construíam ao redor. Para você chegar no rei, você tem que passar pelos seus guerreiros. A casa de Urias ficava ao lado do castelo de Davi. E um belo dia, o exército de Davi estava lá lutando as batalhas, e o Davi ficou fazendo o quê? Em casa. Aí um dia Davi olhou pela janela e viu quem? Batseba tomando banho. O Davi, que tinha um punhado de mulher, o Davi que tinha várias esposas, o Davi que tinha tudo, era o rei. O que ele fez? Mandou buscar Batseba e teve uma relação com ela. Ela voltou para casa, estava grávida de Davi. Davi mandou matar o marido dela. Tá tudo na Bíblia, tá, gente? A gente acha que a Bíblia é assim um livrinho de conto de fada. Tem cada coisa na Bíblia que até assusta. Mas Davi mandou matar o marido de Batseba, e então ele se casa com ela. Resumindo, Davi é repreendido, o filho no ventre dela morre. Davi consola essa mulher engravida de novo, e nasce quem? Salomão. E desde que Salomão foi dado por Deus para Davi e para Batseba, existia uma promessa de que ele seria o rei de Israel. Só que naquela época existia o costume de que quem assumia o reinado era o filho primogênito, mais velho. E na hora de ser rei, Salomão tinha um irmão mais velho, que era Adonias. E Adonias, vendo que Davi já estava velho, não estava mais assim ativo, Adonias arruma umas pessoas para andar ao redor dele e se autoproclama rei. E aí entra quem na história? Batseba, a mãe, aquela que luta pelos seus filhos. E o que ela faz?
ela entra na sala onde Davi está, junto com o profeta Natan, para lutar pelo seu filho Salomão. Por quê? Porque Adonias sabia que Davi queria Salomão como rei. Talvez ele mataria Salomão futuramente. E queridos, o mais interessante dessa história é que Batseba luta, Natan luta junto com ela, e Davi, ele proclama Salomão como rei de Israel. E Salomão se torna então aquilo que ele foi preparado desde o seu nascimento para ser o rei de Israel. Agora, queridos, Batseba nos ensina que o futuro dos nossos filhos são prioridade para nós. Talvez você que está aqui, você vai falar assim: pastor, essa palavra não é para mim não, porque eu não tenho filho. Mas em nome de Jesus, Jesus vai te dar uns 3 ou 4, para a glória dele. Mas queridos, perceba que isso me mata nessa geração. Primeiro que essa geração não quer ter menino. Nós precisamos ser aqueles que são apaixonados com crianças. Existe um mandato cultural do Senhor para que a gente encha a terra da glória dele. E a gente vai fazer isso como? Com filhos. Pastor, mas o mundo está terrível. Aí que a gente devia ter mais criança ainda, para a gente poder encher essa terra de crianças que conhecem o Senhor. Queridos, uma criança cheia do Espírito Santo, Samuel, foi usada para trazer direcionamento para toda uma nação. Agora, sabe o que mais me mata? É que as mulheres têm tido que se sacrificar, porque os homens dessa geração viraram uma cambada de frouxo. Hoje os homens saem daqui com raiva de mim. Parece que a gente está diante da pior geração de homens de todos os tempos. Homens que não se sacrificam para que Cristo seja formado nos filhos. Homens que não se gastam para cumprir a missão em favor de suas famílias. Homens que abandonam, que não têm compromisso de ser exemplos para os filhos. As mulheres nos ensinam a como morrer pelos filhos, a como gastar a vida para que Cristo seja formado nos filhos. Parece que a preocupação dos homens hoje tem sido outra coisa. Mas queridos, sucesso para um homem de Deus, para um homem guiado pelo Espírito Santo, é fazer com que Cristo seja formado em seus filhos. Sucesso para um homem segundo o coração de Deus não é o trabalho, não é o emprego, não é a faculdade, não é o mestrado, não é o doutorado, não é ganhar dinheiro, não é nada disso. Se você acha que é isso, pergunta para um filho que hoje está brigado com o pai, porque o pai deu valor e e observou tantas outras coisas que não os filhos. Querido, sucesso de verdade na vida de um pai, de um homem segundo o coração de Deus, é ver Cristo sendo formado nos filhos. Sabe qual que é a minha maior missão? Minha maior missão é o Henrique. A maior missão que eu tenho. Minha maior missão não é ser pastor dessa igreja. Minha maior missão não é terminar os estudos que eu estou fazendo. Minha maior missão não é o meu trabalho. Tem nada a ver. Minha maior missão se chama Henri, Mateus, Marcos, Lucas e os 4 vão vir ainda, né? Ainda vão vir, tá, gente? Mas a maior missão são os filhos. Batseba entendia isso. Ela estava lá lutando, aguerrida pelos filhos. E sabe, queridos, missão é algo que a gente morre para cumprir. Eu ouvi a história de um pastor e assim, eu fiquei apaixonado com a história desse homem. Um dia eu queria conhecê-lo. Ele é um pastor norte-americano. E um dia, de madrugada, na casa dele, ele começou a ouvir um alarme despertar dentro do armário dele.
Ele estava dormindo junto com a esposa e ele tinha ganhado um alarme desses de incêndio, só que ele não tinha instalado ainda, o alarme estava na caixa. E ele começou a ouvir esse alarme tocar dentro do armário dele. E ele acordou assustado, foi até o armário, o alarme dentro da caixa estava disparando. Aquele homem achou estranho, e ele abriu a porta do quarto dele, e ele começou a descer as escadas da casa dele. Quando ele desceu as escadas da casa dele, estava tudo incendiado, pegando fogo. A cozinha já tinha pegado fogo, a sala já tinha pegado fogo. Eu não sei se os irmãos sabiam disso, mas as casas dos Estados Unidos, elas são majoritariamente feitas de madeira. Então a casa já estava toda incendiada. E esse homem tinha 5 filhos. Rapidinho ele acordou a esposa dele, já passou no quarto dos meninos, pegou os filhos que conseguiu, ele pegou, a esposa pegou, foram correndo para fora. Na hora que ele chegou lá fora, os vizinhos já tinham chamado o bombeiro, e o corpo de bombeiro estava chegando. E na hora que ele chegou lá fora, a filha dele falou assim: pai, 2 ficaram lá para trás. E ele, no desespero, ele molhou o edredom, colocou em cima dele e entrou para casa. E ele queimou tudo. E ele foi entrando num quarto, entrando no outro, até que ele chegou em um lugar e ele ouviu o choro, e a filha dele estava no armário. Ele abriu o armário e ele conseguiu pegar a filha dele, e ele conseguiu sair da casa. E na hora que ele chegou lá, só tinha 4, e a filha: pai, ainda está faltando um, que era um menino. E as pessoas começaram a falar assim: olha, infelizmente já morreu, já não dá mais para você ir, já não dá mais para você salvar o seu filho. Ele falou assim: olha, eu só desisto a hora que eu morrer, porque missão, quando a gente entende o que é uma missão, a gente dá a vida para cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer. E esse homem, queridos, ele molha mais o edredom e ele entra para casa pegando fogo de novo. E a conclusão é que ele ficou todo queimado. Ele teve mais de 80% do corpo dele queimado. Ele usava lentes de contato, e as lentes de contato dele secaram e grudaram nos olhos dele, e ele perdeu a visão. Mas ele salvou o filho dele. No fim das contas, ele ficou todo queimado, perdeu a visão, mas salvou toda a sua família. Porque missão que Deus nos dá, a gente morre para cumprir. E a maior missão que nós temos são os nossos filhos. A maior missão que Deus deu para nós são os nossos filhos, sejam eles de sangue ou sejam eles espirituais. Deus nos deu uma missão para cumprir. E Batseba, ela nos ensina isso. As mulheres nos ensinam isso, homens, a se sacrificar pelos filhos, a morrer para que Cristo seja formado neles. E aí, queridos, a gente vai se deparando com essa geração dos homens que não estão querendo nada, e as mulheres têm que ficar assim insistindo para ver se Deus, o Espírito Santo, toca, para ver se o Espírito Santo ilumina, traz algum tipo de entendimento, para ver se acorda para a vida. Mas, querido, em nome de Jesus Cristo, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração hoje. Você tem um papel fundamental na vida dos seus filhos. Tem um estudo que mostra que quando uma mãe, uma mulher se converte, normalmente 17% das vezes a família se converte. Mas quando é um pai, um homem, 90% das vezes a família toda se converte. Cadê os homens dessa geração? A Batseba nos ensina isso. A última é a Maria, a adolescente Maria. A Maria, queridos, era uma jovem de aproximadamente 15, 16 anos de Israel. E um dia, essa jovem, ela recebe a visita de um anjo. E o anjo aparece para Maria e fala: Maria, você vai ficar grávida. E a Maria pensa assim: mas eu não sou nem casada, vou ficar grávida como? Achei que para ficar grávida tinha que copular, né? Tinha que ter assim, uma relação. Falou assim: não, o Espírito Santo virá sobre você, ele descerá sobre você, e aquilo que gerar no seu ventre é do Espírito Santo, é o Emanuel, Deus conosco.
você será a mãe daquele que é o Salvador do mundo. É interessante, queridos, que Maria recebe uma notícia desse calibre. Imagina aí, mulher, se nessa noite o Gabriel aparece para você de auréola e tudo, com asinhas, fala assim, ó, vou descer sobre você, você vai ficar grávida assim de forma sobrenatural. Imagina o que acontece com seu marido, se você que é casado, você, amor, deixa eu te falar, menino, eu fiquei grávida, não é seu, mas não preocupa não, foi o Espírito Santo. A gente ri porque é com Maria, queria ver se fosse com você, queria ver se fosse a sua esposa. Mas, queridos, é interessante que Maria, sem saber o que seria da vida dela, sabe por quê? Hoje, uma mulher que engravida fora do casamento, você olha para ela, é mais uma, virou normal, todo mundo faz. Naquela época era apedrejamento. Se uma mulher engravidasse fora do casamento, ela seria apedrejada. Maria estava desposada com José, ou seja, José já tinha casado com Maria, já tinha ido até a casa dela, feito a promessa e estava organizando tudo para eles poderem morar junto. Maria seria apedrejada, a vida dela ia virar uma loucura. Sabe o que Maria respondeu para o anjo? Eis-me aqui, Senhor, eis aqui tua serva, faz comigo o que o Senhor quiser. Queridos, Maria nos ensina que Deus não está atrás de pessoas capacitadas. Deus poderia ter escolhido um casal, tinha que ser virgem, mas Ele poderia ter escolhido assim uma mulher mais preparada, pegou uma jovem que morava numa cidadezinha pequena, e Ele escolhe essa jovem para ser a mãe daquele que seria o Salvador do mundo. E, queridos, é interessante que existe um contraste nessa história, porque um anjo apareceu para um homem e falou com esse homem assim: olha, a sua esposa vai ficar grávida e você vai pôr o nome nele de João Batista, e ele vai ser o precursor do Cristo. Você sabe o que esse homem fez? Ele duvidou do anjo, e aí ele teve que ficar mudo por um bom tempo. Maria não. Maria, quando o anjo falou com ela, ela falou assim: eis aqui a tua serva, me usa do jeito que o Senhor quiser. A Maria, ela nos ensina, queridos, que Deus, Ele está atrás de pessoas prontas. Deus não está atrás dos melhores, dos mais habilidosos, Ele está atrás daqueles que estão prontos. Deus está atrás daqueles que vão falar assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não estou pronto, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, nada, mas eis-me aqui, eu tenho prontidão. Sabe como que Davi se tornou Davi? Sabe por que Davi se tornou Davi? Porque Davi tinha prontidão. Davi foi parar numa guerra para matar um gigante, porque um dia o pai dele falou assim: Davi, larga tudo que você está fazendo aí e vai levar comida para os seus irmãos. Davi não questionou, não resmungou nada, era pronto. Ele falou: pai, eis-me aqui, vou lá. Queridos, Deus está atrás dos prontos, daqueles, não é pronto no sentido de ser perfeito, mas pronto no sentido de prontidão, daquele que atende quando Ele os chama. Deus está atrás de homens e mulheres que, quando Ele fizer uma pergunta do céu: quem eu enviarei? Ele diz: eu vou, eis-me aqui. Essas mulheres, queridos, que nós vimos hoje, são mulheres incríveis. E a grandeza delas não estava em si mesmas, mas na confiança em Deus. Quando você olha para a história de Tamar, de Raabe, para a história de Ruth, para a história de Batseba, para a história de Maria, a história delas parece loucura. Quem, sendo prostituta, ia confiar num cara de um outro lugar? Quem, sendo estrangeira, iria escolher morar em outra região que não conhece ninguém? Quem receberia a visita de um anjo
e aceitaria ser mãe do Salvador? Quem? Talvez o que tem te impedido de viver algo sobrenatural com Deus é excesso de confiança em si mesmo. É confiar demais na força do seu próprio braço. Porque essas mulheres, elas não confiavam em si, elas confiavam em Deus. Elas confiavam que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. É interessante que a Bíblia, em diversas vezes, ela usa a expressão viúva, e ela fala assim: olha, não tire a capa de uma viúva, não mexa com a viúva, porque a única coisa que uma viúva tem é o Senhor. E se você mexer com ela, ela vai atrás desse Senhor, e ela vai orar a esse Senhor. O que a Bíblia está falando é que essas mulheres, elas tinham tudo delas em Deus. Elas confiavam 100% no Senhor. O Senhor era aquele que guardava, o Senhor é aquele que guiava, o Senhor é aquele que conduzia, e Ele é aquele que continua conduzindo. Muitas vezes, queridos, a gente não vive aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós ainda confiamos no nosso braço. A gente ainda confia que a gente sabe o que é melhor para nós. A gente ainda confia que a nossa sabedoria é o suficiente para nós continuarmos a viver. Não é. Queridos, Deus tem grandes planos e sonhos para você, mas para você viver isso, você tem que permitir que Ele esteja no centro, que Ele esteja te conduzindo, que Ele esteja te guiando. Essas mulheres são incríveis, e uma coisa comum nessas mulheres é que elas confiavam em Deus. Sua força estava em Deus, sua fé estava em Deus, sua base, a sua vida estava em Deus. E hoje, esse Deus, Ele te convida a colocar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa nele. Esse mundo é passageiro. As coisas desse mundo são passageiras. São como areia, castelos de areia que desmoronam. Mas o nosso Deus, Ele é inabalável. E aqueles que confiam no Senhor jamais serão enganados. São como montes de Sião que permanecem para sempre. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Continua me amar. Amor perfeito é o teu amor. Nunca me desamparará. Verei a tua glória, verei a tua glória. Amor perfeito é o teu amor. Nunca me desamparará. Eu correrei, verei a tua glória, verei a tua glória. Ah, Senhor, nós ansiamos por mais de Ti. Jesus, nós ansiamos por mais da Tua presença. Nós ansiamos por mais de quem Tu és. Senhor Deus, nós vimos hoje, Pai, mulheres, Deus, que na boca de muitos e na visão de muitos seriam improváveis. Mulheres, Deus, que para muitos não conseguiriam chegar aonde chegaram.
Mas a nossa grandeza não está em nós mesmos, mas no Senhor, porque é na nossa fraqueza que o Senhor manifesta o teu poder. É quando estamos fracos é que somos fortes. Deus, eu creio que o Senhor tem levantado uma geração de homens e mulheres posicionados. Deus, homens e mulheres que muitos olharam e julgaram como improváveis, são homens e mulheres que o Senhor tem levantado para sacudir essa geração, para sacudir esse bairro, para sacudir essa cidade, para sacudir esse país. Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai, Deus, ser cada vez mais cheios do Senhor. Nós queremos ser cada vez mais conduzidos pelo Senhor. Nós desejamos, nós ansiamos, nós somos carentes, Senhor, daquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa tocar em cada coração aqui nessa noite. Eu quero clamar para que o Senhor possa tocar em cada vida aqui essa noite. Eu sei que muitos aqui, Pai, sempre se enxergaram como improváveis. Eu sei que muitos aqui sempre se enxergaram por causa da história que viveram. Eu sei que muitos aqui sempre se enxergaram, Deus, através das dores, sempre se enxergaram pela ótica, Pai, das cicatrizes, das marcas. Mas eis que o Senhor está fazendo nova todas as coisas. Eis que você não é mais refém do seu passado, refém dos seus traumas, refém daquilo que você viveu no passado, mas Ele está fazendo nova todas as coisas. E hoje Ele quer segurar na sua mão e quer te ajudar a romper, para que você quebre um ciclo, para que aquilo que afetou a sua família, a sua casa até hoje, vai cessar em você, e a partir de você, nova vida acontecerá. Jesus, nós clamamos, Senhor, enche cada coração nesse lugar de Ti, Pai. Enche cada coração nesse lugar da Tua presença. Enche cada coração nesse lugar do Teu Espírito Santo. E vem tocar, vem transbordar, vem preencher, vem encher de forma copiosa, vem encher de forma sobrenatural, Senhor Deus, e que haja vida, 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 vida. Nós proclamamos vida, nós profetizamos vida, onde havia morte, onde havia desesperança, onde havia, Senhor Deus, tristeza e medo, nós profetizamos uma nova alegria, nós profetizamos um novo cântico, um novo sorriso, júbilo, um novo vinho e uma nova canção, Senhor. Paizinho, é o que nós clamamos ao Senhor, Paizinho, nessa noite. É o que nós pedimos. Espírito Santo de Deus, fecha seus olhos, queridos. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor. Vem tocar os nossos corações nessa noite. O Senhor, Paizinho, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre. O Senhor é aquele, Paizinho, que livrou Raabe de terminar a vida como uma prostituta e fez dela uma princesa em Israel. O Senhor, Deus, é aquele que deu um novo rumo para Ruth. O Senhor, Deus, é aquele que incendiou o coração de Batseba para que pudesse lutar pelos filhos. O Senhor, Deus, é aquele que pegou uma jovem adolescente, Maria, e fez dela mãe do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez, queridos, você entrou aqui essa noite, você é um improvável. Eu queria te falar que Deus ama os improváveis. Deus ama aqueles que são subestimados pela sociedade. Deus ama aqueles que as pessoas viram e não deram nada, mas Ele deu e Ele te olhou. E Ele te viu aqui essa noite. Estenda suas mãos para frente. Deixa eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do doce Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus. Vai em paz, que Deus te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?